Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante complexo na engenharia. Então eu vou tentar levar esse vídeo com a maior prudência possível. Hoje nós vamos falar da comparação entre os métodos de cálculo do Aoki Veloso e do De Courcy-Quaresma para fundações profundas por estacas. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Em 1975, Nelson Aoki e Dirceu Veloso apresentaram seu modelo de cálculo para fundações por estacas. 3 anos mais tarde, foi a vez de Luciano De Courcy e Arthur Quaresma apresentarem também o seu modelo de cálculo, em 1978. Atualmente, esses são os dois modelos de cálculos para fundações profundas por estaca mais utilizados no Brasil. E todos os dois são baseados em análises semi-empíricas. Mas antes de seguirmos com o assunto, precisamos entender um pouquinho o que são análises semi-empíricas. Segundo Sintra e Albiero, os métodos semi-empíricos são aqueles onde as propriedades dos solos são estimadas através de correlações, para depois serem aplicadas fórmulas teóricas, adaptadas ou não. Seguindo com o contexto do vídeo, desde que os métodos de Aoki Veloso e De Courcy-Quaresma foram apresentados, existe muita polêmica sobre esse assunto, de qual seria o método mais adequado, já que cada método possui suas características de cálculos e apresenta resultados diferentes para calcular a mesma coisa, o que gera sempre a mesma pergunta: qual é o melhor método para ser utilizado? Mas para tentarmos responder da melhor forma a esta questão, precisamos entender um pouquinho as diferenças de cada método. Para os modelos de cálculo do Aoki Veloso, é levado em consideração uma correlação entre os ensaios de cone CPT e o ensaio SPT. De maneira resumida, o método consiste em determinar duas parcelas de cargas transmitidas pela fundação ao solo e, ao final, somá-las. Essas cargas são resistência lateral e resistência de ponta. A resistência lateral é a carga que é transmitida ao solo ao longo de todo o fuste da estaca através de sua área lateral. Já a resistência de ponta é a carga que é transmitida ao solo somente pela base da estaca. Ela não é acumulativa como acontece na resistência lateral. Existe também um fator de correção para cada camada de solo, que no cálculo é chamado de fator K. Já para o modelo do De Courcy-Quaresma, é levado em consideração a resistência da estaca, considerando unicamente os valores de NSPT. Não é considerado neste cálculo os valores de CPT. Neste modelo de De Courcy-Quaresma também é considerado a resistência de ponta e a resistência lateral de cada estaca. E também tem um fator de correção para cada camada de solo, que nesse modelo de cálculo é chamado de fator beta. Porém, esse fator de correção beta visa minorar os resultados da resistência lateral e resistência de ponta da estaca, forçando o aprofundamento da estaca, servindo assim como um coeficiente adicional de segurança. Pelo fato de os dois métodos de cálculo serem baseados em análises semi-empíricas, usarem metodologias diferentes de cálculo e fatores de correção do solo com valores numéricos diferentes, normalmente acontecem resultados conflitantes entre si, quando comparado com a mesma estaca, o mesmo carregamento e o mesmo perfil geotécnico. Alguns especialistas da área de geotecnia defendem que os métodos de Aoki Veloso são mais precisos para estacas de grandes diâmetros. Já os métodos do De Courcy-Quaresma são mais precisos na aplicação para estacas de menores diâmetros. Porém, isso ainda não chega a ser um conceito absoluto na engenharia. O fato é que a engenharia de geotecnia no Brasil ainda não tem condições de determinar com 100% de precisão
todas as tensões que ocorrem nas diferentes camadas de solo. Isso se dá porque existem diversas variáveis que ainda não podem ser mensuradas e só são estimadas através de ensaios de laboratório e amostragem. Porém, é preciso ressaltar que esses modelos e estimativas são muito precisos de acordo com as situações reais que acontecem. Sobre qual é o melhor modelo de cálculo para se utilizar, o de Aoki Veloso ou de Descourt e Quaresma, a engenharia ainda não tem subsídios suficientes para determinar de forma 100% garantida. E isso levará mais alguns anos pela frente ainda. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que ambos os modelos de cálculo são completamente seguros e eles vêm sendo utilizados até os dias de hoje, sem trazer nenhum tipo de consequência significativa às estruturas. Bem pessoal, este foi o vídeo de hoje e eu gostaria realmente de saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço a gentileza de inscrever-se em nosso canal e compartilhar com seus contatos. Valeu e até o próximo vídeo.